É, pessoal, e pra você aí, ó, torcedor do Fortaleza, acabou a Sul-Americana, né, gente? Infelizmente, o Fortaleza não foi campeão da Sul-Americana, mas vai voltar o Campeonato Brasileiro, né? E neste vídeo aqui nós vamos falar do jogo Atlético Mineiro e Fortaleza e também você do Bahia, vamos falar de Bahia e Fluminense. Bahia e Fluminense, hein? Que assim, não adiaram o jogo do Bahia com o Fluminense, mas adiantaram um dia, né? Já que esse jogo seria no dia 1º e vai ser amanhã no dia 31 para dar um diazinho de descanso ao Fluminense. Sempre tem uma maneira de ajudar um time do Sudeste. Sempre, sempre. Lembrando que o jogo do Fortaleza com o Botafogo só foi adiado por causa dos problemas que aconteceram no Engenhão uma rodada antes, que fez com que o jogo com o Atlético Paranaense fosse terminado no dia seguinte, hein? Lembrando, porque eles nem adiantaram e nem atrasaram nada do jogo do Botafogo com o Fortaleza, né? Ou seja, o Fortaleza teria que jogar com o Botafogo e depois se lascar todinho para ir para Punta del Este, Montevidéu, Uruguai, todo lado, entendeu? Então, meu amigo, é bronca, é bronca. Mas a gente vai falar sobre esses dois jogos neste vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Quem será o vencedor do duelo? O Bahia enfrenta o Fluminense terça-feira, 31 de 10, pelo Campeonato Brasileiro, pela 31ª rodada. Os times vão a campo no gramado do Itaipava Arena Fonte Nova a partir das 19 horas. O Bahia chega para essa partida com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Fluminense vem de uma série de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. A gente pode ver aí agora como chegam os dois clubes para este confronto, né? Você veja que o Bahia, aí tá, né? 3 vitórias, 2 derrotas, 15º lugar na posição do Campeonato Brasileiro, 34 pontos, finalizações, uma média de 7 finalizações por jogo, uma média de 5,5 escanteios, uma média de 2,5 cartões amarelos por partida e tem 5 expulsões no campeonato, né? Já do outro lado, você vê que o Fluminense tá aí, ó, 3 derrotas, uma vitória, um empate, 8º lugar na colocação, mesmo aí sem ganhar jogos, o Fluminense ainda mantém aí o G10 do Campeonato Brasileiro, 45 pontos marcados, uma média de 6,8 finalizações por jogo, uma média de 6 escanteios, 3,4 cartões amarelos em média por partida e 10 expulsões. O Fluminense está na parte de cima da tabela, né, gente? Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a tabela no geral para vocês, tá? O Fluminense está na 8ª colocação, tem 45 pontos em 30 jogos, são 13 vitórias, 6 empates e 11 derrotas, já começa a perder muito o Fluminense, 42 gols a favor, 40 contra, um saldo de 2. O Fluminense deu uma queda muito grande, que era um time que estava ali no G4, G6 tal, estava com uma vaga garantida na Libertadores, mesmo sendo na pré-Libertadores, mas estava com uma vaga garantida na Libertadores, mas por recorrência dessa final da Libertadores deste ano, que o jogo será no dia 4, se não me engano, de novembro, 4 ou 5, já não lembro, acho que é dia 4, né, de novembro, então o Fluminense meio que andou relaxando aí no Campeonato Brasileiro e andou perdendo jogos, né. Isso, assim, fez o Fluminense cair na tabela, né, fez o Fluminense não fazer uma campanha assim tão boa, mas o Bahia, por exemplo, o Bahia se encontra na parte de baixo da tabela, né. O Bahia está na 15ª colocação, como eu já falei aí, são 34 pontos em 30 jogos, o Bahia tem 9 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, são 37 gols a favor, 42 contra, um saldo de menos 5. E o Bahia tem que ter cuidado, tá, gente? O Bahia precisa vencer o Fluminense na Arena Fonte Nova. O jogo será amanhã, dia 31, às 19 horas, tá? O Fluminense, no caso, o Bahia precisa vencer, por quê? Por quê? O Santos está logo atrás com 34 também. E o Santos vai jogar contra a equipe do Flamengo no dia 1º no Mané Garrincha, tá? Não é no Maracanã, é no Mané Garrincha, mas a gente não sabe se o Santos vai ou não aprontar, né, para cima do Flamengo. Porque o Santos, os caras do Santos estão jogando para não deixar o Santos ser rebaixado, viu, gente? Os caras vestiram a camisa, tá? Os caras estão dando o sangue para não deixar o Santos ser rebaixado. O problema do Santos é que o time ainda é um pouco limitado e perderam muitos jogos no começo do campeonato. O Santos enfrenta o mesmo problema do Vasco, gente. Perdeu demais no primeiro turno. No começo do campeonato, perdeu demais. E aí tá lá atrás. E para recuperar é difícil, cara. É difícil. O Santos ainda consegue sobreviver fora da zona de rebaixamento
Porque tem um Goiás que está muito mal e o Vasco não consegue sair daí, pô. O Vasco não consegue sair do Z4, porque o Santos tá tentando, tá? Nesse momento o Santos não é rebaixado, tá? Então o Bahia não pode esperar que o Flamengo vença o Santos. O Bahia tem que fazer a parte dele dentro da Arena Fonte Nova, tá, galera? Então é necessário vencer. O Fluminense vai vir com o time desfalcado, vai vir com reservas. O Bahia precisa vencer esse jogo, tá? Porque se o Bahia vence, vai a 37. Olha a situação do Bahia, velho. Se o Bahia vencer, vai a 37. Hoje já tem 37 Corinthians e Cruzeiro. Os dois clubes já têm 37. Se o Bahia vencer e for para 37 e Cruzeiro e Corinthians perderem, o que é que acontece? O Cruzeiro vai ter 9 vitórias, o Corinthians 8 vitórias e o Bahia vai passar a ter 10 vitórias, tá? Então o Bahia vai passar Cruzeiro e Corinthians caso esses dois clubes percam, mesmo o Bahia somando os mesmos pontos. Então o Bahia tem que torcer para Cruzeiro e Corinthians perderem, para estacionar em 37, o Bahia necessita ganhar, porque aí o Bahia vai para a 13ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro cai para a 14ª e o Corinthians para a 15ª. Ok? Então essa é a conta, tá? Só que o Cruzeiro vai jogar contra a equipe do São Paulo na quinta-feira, dia 2, no Morumbi. Muito possivelmente o Cruzeiro pode ter um resultado negativo, né? E o Corinthians vai jogar contra a equipe do Atlético Paranaense no dia 1º, na Neoquímica Arena, às 19 horas. Então, talvez o Corinthians até possa vencer o Atlético Paranaense. Talvez. Mas se eu fosse você, torcedor do Bahia, não contaria com isso, tá? Não contaria com derrotas do Cruzeiro, com derrotas do Corinthians. Se acontecer, maravilha. Tem que vencer o teu jogo. Tem que vencer. Por quê? Porque vai que Corinthians e Cruzeiro aprontam e vencem os seus jogos, o Bahia soma 37 pontos, mas vai continuar onde está, na 15ª colocação. Então a situação do Bahia é muito complicada, até mesmo para conseguir uma vaga na Sul-Americana. O Bahia tá ralando, tá suando, velho, para conseguir uma vaga na Sul-Americana. E a Sul-Americana deste ano abriu uma outra vaga, que é a 13ª, porque o São Paulo venceu a Copa do Brasil. Então olha a situação do Bahia, gente. O Bahia está complicadíssimo para conseguir uma vaga na Sul-Americana. Tem que jogar muita bola, tem que vencer jogos. Agora, o objetivo é, mesmo que o Bahia fique no limbo, termine o campeonato no limbo, mas é não ser rebaixado. Então, se o Bahia vence, vai a 37 pontos. O Goiás está com 32, o Vasco está com 31. Então, mesmo que esses times ganhem, continuam atrás do Bahia. Só que vão se aproximando, né? Vão mantendo a distância. Não descolam do Bahia, né? Então isso realmente é muito perigoso, tá? Então, Bahia, vocês precisam urgentemente vencer a equipe do Santos. Aliás, a equipe do Fluminense. Precisa urgentemente vencer a equipe do Fluminense, tá bem? Quem será o vencedor do duelo? O Atlético Mineiro enfrenta o Fortaleza quarta-feira, dia 1º de novembro, pelo Campeonato Brasileiro, pela 31ª rodada. Os times vão a campo no gramado da Arena MRV a partir das 21h30. O Atlético Mineiro chega para essa partida com 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Do outro lado, o Fortaleza vem de uma série de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. E olhando aí como chegam os dois times para esse jogo, né? Veja aí, mais uma vez, Atlético Mineiro 3 vitórias e 2 derrotas, o Fortaleza ali do outro lado 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Veja que o Atlético Mineiro é o 7º colocado do campeonato, o Fortaleza é o 9º, o Atlético Mineiro com 46 pontos, o Fortaleza com 42, uma média de finalizações, o Atlético tem 6.12 e o Fortaleza 6.6, escanteios em média, o Atlético tem 5.12 e o Fortaleza 5, cartões amarelos em média, 3.3 para o Atlético, 2.8 para a equipe do Fortaleza e expulsões no campeonato, o Atlético tem 5 e o Fortaleza tem apenas uma expulsão. O Fortaleza já tem uma situação mais confortável que a do Bahia, né? Porque mesmo que o Fortaleza perca este jogo, o único time que pode ultrapassar o Fortaleza é o Cuiabá, porque o Fortaleza tem 42 pontos e o Cuiabá tem 40. Então, somente o Cuiabá poderia chegar a 43 pontos e o Cuiabá vai jogar contra a equipe do Vasco, tá? Então, o jogo será na Arena Pantanal. Muito possivelmente o Cuiabá vai vencer o Vasco, tá, gente? O Vasco, assim, o Vasco tá fazendo partidas interessantes, mas não está conseguindo vencer os seus jogos, né? Não está conseguindo sair da zona de rebaixamento. Então, pode ser que o Cuiabá, que vem motivado e está aí no G10, queira vencer um time que está na zona de rebaixamento e talvez passar o Fortaleza, né? Então pode ser que o Fortaleza, se não vencer a equipe do Atlético Mineiro, o Fortaleza pode cair para a 10ª colocação. E aí o que é que acontece? É o desespero. Assim, o Fortaleza ainda tem
digamos, jogos para se recuperar? Tem. Mas eu acho que o Fortaleza, nesse momento, tem que brigar para se manter na 10ª colocação. Na 10ª não, entre os 10 primeiros colocados, tá? Porque ainda faltam aí, sei lá, 8 jogos, 9, 8 jogos para terminar a Série A. E o Fortaleza tem capacidade suficiente de vencer jogos e talvez até conquistar uma pré-Libertadores ainda para o próximo ano. Uma certeza, ela é absoluta, tá? O Fortaleza, você aí, torcedor do Fortaleza, no próximo ano vocês vão jogar mais um torneio internacional. Não acredito que joguem a Libertadores, não acho que o Fortaleza chega em pontuação do Libertadores. Pode acontecer? Pode, mas não acho que chega, tá? Nesse momento, o Fortaleza tem 42 pontos e o primeiro time na Libertadores está com 50, ou seja, o quarto time ali, né, que é o Grêmio, tem 50 pontos, então são 8 pontos, é difícil chegar na Libertadores, tá? Mas o time da pré-Libertadores, que é o Flamengo, aliás, que é o Atlético Mineiro, que está em sexto, tem 49. Então aí a distância já é um pouco mais, digamos, são 7 pontos, mas, enfim, é difícil também, mas dá para chegar, Mas uma coisa eu digo, o Fortaleza de certeza vai se manter em uma colocação boa para a Sul-Americana. Sei lá, 7º lugar, 8º, 6º, não sei, 8º, 9º. O Fortaleza vai se manter numa colocação de Sul-Americana. Se o Fortaleza chegar na pré-Libertadores, seria massa, né? Porque aí vocês jogam pré-Libertadores no próximo ano. Se por acaso não se classificarem para a fase de grupos, vocês caem para a Sul-Americana e seguem o mesmo caminho que seguiram este ano de 2023 e talvez cheguem à final novamente da Sula em 2024. E aí sim, quem sabe o Fortaleza é campeão. O hype começa tudo outra vez, vem todo aquele sonho, vamos todo mundo viajar, fazer tudo aquela bagunça gostosa que fizemos este ano, né? Trazendo aqui vídeos pro Fortaleza. E quem sabe eu até viajo esse ano. Nunca sabe, né? Vamos ver, né? Quem sabe? E aí o Fortaleza sonha em ser campeão internacional novamente, né? Mas eu não acredito que o Fortaleza saia. Sinceramente, eu não acredito que o Fortaleza saia da 13ª colocação. Eu acho que a campanha de Fortaleza não vai cair tanto a este ponto, tá? Então eu acho que o Fortaleza sim vai jogar um torneio internacional no próximo ano, tá? Bom, vamos dar uma olhada agora na classificação do campeonato. Botafogo em primeiro com 59, Palmeiras em segundo com 53, Bragantino em terceiro com 52 e Grêmio em quarto com 50. Esse é o G4, os times que estariam na Libertadores hoje. Na pré-Libertadores, Flamengo em quinto com 50, Atlético Mineiro em sexto com 49. Sul-Americana, Atlético Paranaense em sétimo com 49, Fluminense em oitavo com 45, Fortaleza em nono com 42, Cuiabá em décimo com 40. O São Paulo aparece na 11ª colocação, mas veja aí que está marcado em azul, né, o número 11, porque o São Paulo, por ter sido campeão da Copa do Brasil, vai para a Libertadores, tá? E aí, ó, uma vaga se abriu para a Sul-Americana, né, que é do Internacional de Porto Alegre, que vocês estão vendo aí. O Internacional está na 12ª colocação com 38 e o Cruzeiro hoje fecharia os times que seriam classificados entre Liberta, Pré-Liberta e Sula, tá? O Cruzeiro na 13ª colocação com 37. E aí vem os times que estão no limbo, né? Corinthians, Bahia e Santos, né? 14º, 15º e 16º. E os times que seriam rebaixados: Goiás, Vasco, Coritiba e América Mineiro. Vamos ver se no final disso tudo o Bahia consegue acompanhar o Fortaleza em um torneio internacional. Tem tempo ainda, hein, Bahia? Dá para chegar, mas vai ter que fazer muito melhor do que está fazendo até o momento. Do que fez até o momento, tá? Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!